Daí galera, tô aqui na minha primeira videoaula. Vou ensinar para vocês um pouco sobre programação Pascal, usando o compilador Pascalzinho, compilador brasileiro que foi feito por uma universidade em Brasília, se eu não me engano. Hoje vou trabalhar com comandos bem básicos mesmo. São três deles os quais eu quero começar aqui. Vou aprimorando conforme for aumentando as videoaulas. Os comandos que a gente vai trabalhar são write, como ele mesmo diz, a escrita. Read significa ler, que faz a leitura de algo. E tem o go to XY, que o que ele faz? Faz o direcionamento de um determinado componente em uma direção da tela. Desculpa o barulho de teclado, é que o meu microfone é embutido no computador e daí o barulho não tem como minimizar ele. Então, como eu disse, o write faz a escrita de algo na tela, read a leitura e o go to XY faz direcionamento de determinado componente. Se a gente pudesse separar aqui, ficaria vá para X e Y. O que significa esse X e Y? X, podemos imaginar o plano cartesiano, por exemplo. X são aqui as linhas, né? A quantidade de linhas que o nosso programa tem. E Y é a quantidade e Y é a quantidade de colunas. Então, para o Pascalzinho é disposto de 80 colunas e, se eu não me engano, 25 linhas. São 25 linhas. Então, para usar esse comando, teríamos que, por exemplo, usar ele go to XY. Daí a primeira variável é a variável de coluna, podendo ser um número que varia de 1 a 80, e a coluna e a linha pode variar de 1 a 25. Então é assim a forma como ele é escrito na tela. Então vamos lá ver como que funciona o programa em si. Aqui é onde você dá o nome do teu programa, né? Aqui está o programa Pascalzinho. O meu eu vou dar como clássico, né? Colocar videoaula 01. Após isso, ele tem que fazer a leitura de variáveis. E aqui vem, entre esse begin e esse end, é que fica todo o código do seu programa. Então, por exemplo, agora eu não vou ensinar a variável, mas vou mostrar aqui aquele comando write que eu fiz. Write, você coloca ele, abre parênteses e coloca esse ponteiro aqui que indica uma string. Então você coloca, e dentro desse ponteiro você vai colocar o que você quer que apareça na tela. Então, fiquei apertando shift mais. Vou colocar olá mundo. Tenho que fechar o ponteiro, fechar o parênteses. E uma coisa muito importante é esse ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula é totalmente necessário para o compilador poder entender uma quebra, o final de um código. Então, eu coloquei aquilo e aqui já apareceu lá mundo, que foi o texto que eu queria. Eu poderia colocar dessa maneira, lembrando sempre de fazer indentação do código, que o que é a indentação? Nada mais é do que a separação do código para ele ficar de uma forma melhor disposta na tela. E a última versão do Pascalzinho já vem implantado isso, então basta você dar um Ctrl A, selecionar todo o código, clicar aqui, ó, indentar. Se você faz, ele faz indentação automática. Eu escrevi dessa maneira, então tem 5 writes aqui, então na teoria teria que aparecer 5 olá mundo na tela. Se eu compilar, né, posso clicar nessa seta de play, eu executar, compilar o programa.
ele vem olá mundo. Percebam que fica aqui o cursor piscando. Caso eu digite Lincoln e dê um Enter, percebam que ele foi para a próxima linha e o programa não encerrou. Ele fez a leitura disso que eu digitei. Caso eu dê Enter de novo, o programa acaba porque eu não coloquei código nenhum. Então eu podia colocar aqui, após o read, outra função do comando write, que o write, além de escrever string, ele pode escrever variáveis na tela. Então, ele vai fazer o read do nome do que eu escrever, e eu vou mandar ele escrever na tela novamente isso que eu disse, isso que eu escrevi. Então, olá mundo, vou colocar aqui, ó, Lincoln. Quando eu der um Enter, ele escreve a minha variável embaixo. Então, é basicamente esse funcionamento do read, que é ler variáveis. Do write pode ser a escrita de strings na tela usando os ponteiros, ou escrevendo variáveis completas na tela. Então, como a gente poderia fazer, por exemplo, um sistema de cadastro? A gente definiria a variável nome como uma string. Para ganhar espaço, você pode fazer da seguinte maneira: você coloca a variável, e se você quer definir uma mesma variável que vai ter a mesma função, por exemplo, string, você vai colocar aqui uma vírgula e vai colocar senha. Não, você vai colocar a tua variável no caso, nesse caso aqui eu vou colocar senha. E daí eu vou ganhar tempo, porque ela também vai ter a função de string. Então, ele vai fazer aqui, essas duas barras servem para adicionar comentário. Então, aqui nessa linha ele faz a leitura do nome, beleza? E na linha de baixo eu quero que ele faça a leitura da senha. Vai ser o mesmo procedimento. A gente vai pegar esse read aqui, vou tirar esse write, que não me serve agora, read, e ao invés de usar a variável nome, eu vou usar a variável senha, porque se eu usasse a variável nome, ela seria substituída novamente. Então o que eu escrevi aqui seria apagado, substituído pelo que eu escrevi aqui. Então, se eu compilar, olá mundo, coloco Lincoln, né, o nome de vocês, que vocês quiserem. Percebo que o cursor foi para a próxima linha e eu consigo digitar. Se eu der um Enter, o programa não finalizou, foi para a próxima linha e tá o cursor. Agora se eu der um Enter, o programa finaliza, porque acabou o código. Agora o que eu poderia fazer? Após a leitura, poderia colocar escrita das variáveis, né? Variáveis. Como eu faria isso? Colocaria aqui write ln, que ele vai escrever o nome que eu digitei lá em cima, e vai colocar, e vou colocar mais um write ln para senha, sempre lembrando o ponto e vírgula. Então, se eu vim aqui em compilar, olá mundo, vou colocar aqui João, a senha do João é 1, 2, 3 João. Ele já mandou aqui para baixo para mim João, 1, 2, 3 João, que foi o que eu digitei aqui em cima. E daí você pensa, mas o programa está com uma interface tão feia, saindo uma coisa abaixo da outra, assim, de uma maneira feia, né? Essa é a palavra. O que eu poderia usar para direcionar isso para um certo ponto na tela? Aí entra aquele comando que eu falei no começo da aula, que é o go to x e y. Para usar ele eu tenho que tirar essa quebra de linha aqui. Então eu tiraria a quebra de linha de todas os write, né? E daí eu usaria ele. Então como eu poderia fazer? Go to x e y. A coluna que eu quero aqui, se eu abrir o programa aqui, são 80 colunas e 23 linhas, 25 linhas. Então eu quero que ele fique na metade. Então eu vou colocar coluna 40. Opa, eu tive no lugar errado. A coluna vai ser coluna 40 e a linha vai ser a linha número 1. Beleza? Se eu mandar compilar, percebam que ele começou a escrever todo aquele texto a partir da linha 40, da coluna 40 e da linha 1. Ele faz toda a leitura, etc e tal. E daí vocês viram que ficou de uma maneira feia. Por quê? Porque cada um desses textos foi direcionado para o mesmo ponto. Então o que eu poderia fazer?
esse primeiro texto eu colocaria o lá mundo na linha 1, aqui eu colocaria a linha 2, aqui a linha 3, aqui a linha 4 e aqui a linha 5. Então, arrumaria. E é óbvio que eu poderia mudar o que está escrito aqui. No primeiro lá mundo, aqui poderia colocar sistema de cadastro. Daí aqui eu poderia colocar o sistema de cadastro. Aqui o que eu poderia colocar, sei lá, colocar o que você quiser para ser direcionado por um certo ponto da tela. Então, se eu compilasse isso agora, ficou da maneira que eu disse. Na linha 40, na linha 1, coluna 40, linha 1, coluna 40, linha 2, coluna 43, 4, 5. Daqui ele faz a leitura da variável, do nome, aqui da senha e exibe ali embaixo. Então, esses são o comando esses são as funções são os principais códigos que tem no Pascalzinho. Logo mais eu vou trazer mais videoaulas relacionadas a mais comandos, mas esses são comandos básicos. E um comando também que auxilia bastante seria esse aqui, que eu escrevi aqui, que nada mais é do que um limpa-tela. Que significa o quê? Se eu fosse traduzir ele, clear screen, que é limpe a tela. Então, o clear screen, quando eu dou o comando para ele, ele faz um limpa a tela. Então eu poderia usar ele aonde? Após a escrita desses textos na tela, após a escrita desses textos que eu coloquei aqui em cima, eu poderia colocar um limpa-tela e ele tiraria isso daqui e deixaria somente a leitura das minhas variáveis. Então, ó, percebam que nem chegou a aparecer. Por quê? Porque o compilador ele faz o processo tão rápido que não dá tempo de aparecer isso. Então o que a gente teria que fazer? Usar um outro comando que eu vou trabalhar na próxima aula, que é o delay. Então a gente poderia colocar delay 1000, beleza? A cada 1000 desse aqui significa 1 segundo. Então se eu coloco 500 aqui, são 500 milésimos, que é meio segundo, beleza? Então vou colocar aqui 2000. No delay, que é atraso, delay significa atraso, ele vai limpar a tela. Então ele vai escrever todos os daqui nas coordenadas que eu coloquei. Aqui. Nas coordenadas que eu coloquei, vai ter um atraso de 2 segundos e vai limpar a tela, ler as minhas variáveis e escrever elas na tela. Então, se eu executar ela aqui, ó, deu os 2 segundos, né, que eu demorei para contar. Se eu colocar aqui, ó, Lincoln, daí colocar 1, 2, 3, Lincoln, ele escreve aqui embaixo para mim. E daí o programa finaliza. Então, por hoje é isso, para a nossa primeira videoaula é isso. Peço desculpas se eu me enrolei um pouco, que foi a primeira videoaula que eu fiz, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade em conseguir programar desse jeito, então eu quis fazer esse canal aqui para poder ensinar quem está entrando nessa área, porque é uma área bem legal. E queria agradecer quem viu o vídeo. Se gostou, deixa seu like aí, favorita, se inscreva no canal, porque ajuda bastante, principalmente eu que estou no começo agora. E o que vai dizer se vou fazer mais videoaulas vai ser vocês, com seus likes e com suas inscrições. Eu vou deixar esse programa básico aqui na descrição do vídeo para download, caso você queira usar ele, aprimorar ou testar, deixar como exemplo. E obrigado e até mais.